tarde para você. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo também à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar e vinha a caráter, minha gente, porque hoje iremos debater sobre duas grandes campanhas que fazem parte desse mês de janeiro. Estaremos divididos por blocos para a gente conseguir aproveitar e obter informações com relação a orientações e cuidados que a gente deve ter. Primeiro bloco, iremos focar no Janeiro Roxo. A gente vai olhar melhor para a doença hanseníase, que é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o Janeiro Verde, que chama a nossa atenção com relação ao câncer de colo de útero, que é considerado um dos mais prevalentes entre nós mulheres, mas também, gente, dos mais preveníveis. Afinal de contas, temos sim à nossa disposição exames que ofertam aí a detecção precoce de uma lesão antes mesmo que ela se torne um câncer e também vacinas que estão aí à disposição da nossa população. Lembrou de alguém a quem esses nossos temas são interessantes e importantes? Estamos em transmissão ao vivo, gente, pelo site www.hittv.com.br. Como que você faz? É só compartilhar o nosso link de transmissão. Te lembro também que estamos chiques. Agora a gente tem também um aplicativo, HitPlay, onde você tem acesso a toda a nossa programação ao vivo. Olha só o HitPlay aqui aparecendo do lado aqui da sua tela para você identificar com mais facilidade ali na sua loja de aplicativos. Você tem à sua disposição para Android e também para o sistema iOS, não deixe de obter, vamos combinar? E aí eu também queria convidar você a participar dessas consultas que foram marcadas para você. Então é só você encaminhar para a gente a sua dúvida ou o seu relato, aproveitar essa oportunidade pelo código 11 3337 5886. Encaminha para a gente para o nosso WhatsApp. Lembrando que quando a gente está ali divididinhos por blocos, a gente foca em cada um dos temas, então o seu tempo ali é menor para você encaminhar a sua dúvida. Portanto, corra, não perca essa oportunidade. Você pode encaminhar também pelo nosso Instagram, @consultaodoutorhittv, aonde também temos uma enquete que está à sua espera lá nos stories. Então, como a gente tem dois blocos, temos duas enquetes. Diretor João Capellini, aproveito aqui, claro, para pedir para você colocar a nossa primeira enquete na tela. Já para facilitar a sua participação, Janeiro Roxo, qual a importância da campanha para você, na sua opinião? Ajuda a informar e também combater o preconceito, incentiva o diagnóstico precoce, informa sobre tratamento gratuito e cura, olha só que interessante, ou não conhecia a campanha, não deixe de participar. Aproveitando, gostaria de te lembrar que hoje é terça-feira, hoje é aquele dia que a gente também deixa reservadinho ali na nossa agenda para aprender um pouco mais com relação aos nossos direitos. É o dia que a gente recebe o Dr. Leonardo Girundi no quadro O Seu Direito. Agora, Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Olá, 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 que alegria estar aqui com você mais uma vez para tratar do seu direito. O meu, o seu direito são muito importantes. E aqui esse quadro é sensacional. Eu sempre falo isso, porque aqui nós tratamos do seu direito. Você manda a sua dúvida, a sua pergunta, já anota aí, já está com a caneta? Já anota aí no seu telefone celular, anota o nosso contato. Ligue para nós no nosso WhatsApp, anote aí de uma vez, 11 3337 5886. Esse é o WhatsApp aqui da HIT. Então você pode mandar sua dúvida e sua pergunta por esse WhatsApp e também para o nosso e-mail. seudireito@hittv.com.br. Aproveite também e nos siga lá no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, no @Leonardo Girundi. Mande sua dúvida, que aqui no programa, no quadro Seu Direito, nós respondemos. Faça aqui, ó, como a Maria Antônia, lá da Penha, da Penha de São Paulo, que nos mandou uma pergunta. Olha que pergunta interessante, tenho certeza que ela vai nos ajudar também. Olá, doutor, eu cuido da minha mãe de 80 anos com Alzheimer. Tem como eu passar a pensão dela para o meu nome? Não trabalho e cuido dela 24 horas. Obrigada, Maria Antônia Penha, de São Paulo. Muito interessante essa pergunta, por alguns aspectos. Primeiro que aqui nós estamos falando da pensão previdenciária. É comum termos dúvida quando falamos de pensão, porque ela pode ser pensão previdenciária ou pensão alimentícia. Então, são dois aspectos diferentes. Um é quando a pessoa se divorcia e recebe ali do ex-marido ou a ex-esposa paga a pensão alimentícia. A outra é essa aqui, que é a pensão previdenciária. A pensão previdenciária é aquela onde uma pessoa contribuiu durante a sua vida para o INSS e depois, quando faleceu, ele já era aposentado ou ainda não,
ele faleceu, deixa ali para o seu companheiro, ou a sua esposa, ou o seu esposo, a pensão previdenciária. É este caso aqui. Se a pessoa tem 80 anos e tem Alzheimer, por exemplo, ela precisa sempre de alguém para ajudá-la. Então, existe um aspecto importante disso. A resposta para essa pergunta da nossa telespectadora é não. Não é possível passar a pensão da sua mãe para você, a não ser com o falecimento dela. Quando a mãe falece e você tem menos de 21 anos, você poderia receber, ok? Mas se você tem mais de 21 anos, você não receberia essa pensão. O primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto é, se ela tem uma doença, uma enfermidade ali, ou algo que limita o seu dia a dia, ela não consegue fazer as coisas básicas do dia a dia, você pode pedir um aumento de 25% da pensão. Isso é permitido, tem uma lei já que fala sobre isso, já tem um bom tempo, porque essa pessoa precisa de alguém em tempo integral ajudando. Então, pode ter um aumento no valor desta pensão que vai beneficiar com certeza a sua família e a sua casa, ok? Fique ligado, aqui nós tratamos do seu direito. Até breve, um abraço, tchau, tchau. Seu Direito, com o advogado Leonardo Girundi. Esse é um quadro que a gente aprende demais sobre essas questões relacionadas ao nosso direito. E agora, adentrando então o nosso tema deste primeiro bloco, vamos então entender um pouco mais sobre essa, que é considerada uma das doenças mais antigas da humanidade, hanseníase, que tem tratamento. O tratamento é gratuito, mas que ainda assim segue sendo aí um dos grandes desafios de saúde pública que é enfrentado não só aqui no Brasil, quanto a nível mundial. A gente já vai saber um pouquinho mais a respeito dela. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar quem é a nossa convidada de hoje na tela. Priscila Leandro, dermatologista, ela atua há 15 anos na área e sempre teve convicção da escolha profissional. Seu diferencial está no olhar individualizado para cada paciente, com uma abordagem integral e dinâmica da pele, que vai além dessa queixa inicial que muitos pacientes, como a gente mesmo, chega ali nos consultórios. Entre os desafios do dia a dia, destaca-se a gestão de tempo para manter um atendimento cuidadoso e personalizado. Priscila, seja muito bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigada, boa tarde. Eu fico muito feliz com o convite. Para um bate-papo tão necessário, não é, doutora? Tão importante. Tão importante. Queria que você começasse explicando para a gente o que é de fato a hanseníase. E eu estava ali olhando, né, num ranking mundial. Nosso Brasil, pessoal, está em segundo lugar nesse ranking aí, que elege os países com mais registros de novos casos. Estamos atrás apenas da Índia, não é? É verdade. É mais comum do que nós imaginamos no Brasil a hanseníase. Ela é uma doença provocada por um bacilo. A contaminação se dá através de perdigotos de saliva, tá? E é um bacilo que se desenvolve muito devagar. E por isso as pessoas começam a ter sintomas da doença muito tarde. Eu acho que é por isso a dificuldade de se fazer um diagnóstico. Ela fica com um sintoma que é um sintoma mais simples no início, que é uma mancha, com perda de sensibilidade. Ela atinge a pele e também os nervos, né, gente? Exatamente, exatamente. De que forma? Ela começa com uma mancha, aquela mancha meio clara, às vezes avermelhada, com as bordas um pouco definidas. Num caso mais avançado, nódulos pelo corpo. E a perda de sensibilidade é um sintoma muito importante. A primeira sensibilidade a ser perdida é a térmica. Ao encostar, você não consegue sentir a temperatura. Aí depois vem a tátil. Então, por ser um sintoma leve, às vezes as pessoas ficam anos com aquela doença e um diagnóstico tardio, com sequelas, né? E ela é mais comum em regiões, por exemplo, com dificuldade de acesso à saúde, saneamento básico. Exatamente. Dificuldade de acesso à saúde, lugares onde vivem aglomerados de pessoas, né? Porque aí o contato com a saliva, o perdigoto é muito maior, né? Que tem uma carência, um nível social mais difícil mesmo. E assim, há registros, né, de que na época da pandemia ali, por 2020, tivemos uma diminuição do número de registros. Isso teria a ver mais com subnotificação de casos ou não?
Provavelmente a subnotificação mesmo, né? Porque Tá. ela não deixou, pelo contrário, eu acho que na pandemia, onde ficou mais junto, mais aglomerado, o contato foi muito maior. Uhum. Por mais que né? se falasse, né, sobre essa questão do distanciamento social, que isso era importante, inclusive, para frear, né, a Covid-19, nessas regiões, isso é praticamente impossível. Mas dentro das famílias o contato foi maior também, né? Então, acredito que foi subdiagnosticado. As pessoas também não procuravam por outros motivos que não fossem os respiratórios, né? Então, acho que houve uma subnotificação, sim. E me fala um pouquinho mais sobre o comportamento dessa doença, porque, como você disse, né, eu posso ter sido infectada por ela e demorar muito tempo, né, muitos anos para ela se manifestar no meu corpo, isso, para ela desenvolver. E nesse período eu posso infectar outras pessoas. Nesse período você está infectando. Não é um contato breve que você vai se infectar, não. Tem que ter um contato prolongado com o bacilo para conseguir se infectar. Além do contato prolongado, a pessoa tem que ter uma propensão a desenvolver a hanseníase, tá? E, então, assim, o contato prolongado é a propensão. E essa propensão tem a ver com a imunidade da pessoa, do paciente? Tem a ver com a imunidade natural daquela pessoa. Tá. Tem outras questões que podem estar ligadas ou relacionadas e também queria te perguntar com relação aos grupos de risco. Não é se, por exemplo, idosos têm uma chance de desenvolver essa doença com uma gravidade maior? Tem sim. Idosos que estão com um sistema imune mais deficiente, tem sim. Tem a questão do sistema imunológico estar mais predisposto naturalmente e daquele idoso estar passando por um momento de queda do estado imune, tipo com uma hipertensão, com uma diabetes. É um adicional. Diabetes também tem essa manifestação, né? Muitas pessoas sentem essa falta de sensibilidade. Aí eu queria aproveitar para te perguntar com relação à quantidade de outras doenças, de outras condições que podem ser confundidas e que isso leva, infelizmente, ao atraso do diagnóstico. É verdade, você falou da diabetes, né? A neuropatia diabética, ela dá uma dormência nos pés, né? E isso pode ser confundido também, né? Outra doença que é muito comum ser confundida são as micoses. As micoses que dão nas costas, aquelas que têm as manchas brancas, que são conhecidas como pano branco. Outros tipos de micose que têm manchas pelo corpo também pode confundir com a hanseníase. Alergias podem ser confundidas com a hanseníase, né? É necessário uma investigação médica, né? Palpação dos nervos. Os nervos, eles ficam espessados, principalmente esses nervos dos braços. Na hanseníase, eles ficam espessados. É possível fazer o diagnóstico palpando o nervo e tendo a lesão, né? A lesão com alteração de sensibilidade. Então, olha só, gente, principal alerta. Uma lesão, uma manchinha com alteração de sensibilidade é importante para você identificar que isso é o suficiente para você acender aquele sinalzinho de alerta e buscar um dermatologista, não é? Acho que esse é o primeiro profissional que você deve recorrer para você entender ali qual que é o seu quadro. E quais são as perguntas ou quais são as informações que eu, enquanto paciente, devo te informar enquanto médica, para que te ajude nesse diagnóstico, porque muitas vezes, isso eu sempre falo aqui no nosso Consulta ao Doutor, a gente vai no médico, mas a gente não sabe nem o que dizer, o que de fato importa, o que pode ser, te ajudar na definição desse diagnóstico. Sim, é importante saber que a hanseníase existe e que aquela manchinha que tem uma alteração na sensibilidade, ela pode ser hanseníase. Então, mesmo que não seja, informe sobre a manchinha, deixe o corpo ser examinado, porque às vezes o paciente tem um pouquinho de resistência em mostrar as lesões do corpo. Eu acho que é importante o paciente explicar que tem manchinhas para a gente conseguir chegar e examinar, procurar o diagnóstico, fazer um diagnóstico mais precoce, porque o diagnóstico tem sido muito tardio. E aí eu queria também entender com relação a esse diagnóstico tardio, porque muito se fala sobre o risco de você desenvolver sequelas
físicas. Que sequelas seriam essas e em quanto tempo que eu posso chegar num quadro como esse? Isso se estende a um tempo arrastado ou não? A partir do desenvolvimento da doença, eu posso chegar nesse desfecho Normalmente é arrastado, tá? Normalmente é um quadro... o bacilo se multiplica devagar e os sintomas vão surgindo também devagar. Então, o pé que tem pouca sensibilidade, a dor é um sinal de alarme. Então, se você está com o pé doendo, você tenta mudar o calçado, você tenta mudar a postura. O paciente da hanseníase, ele não tem esse alarme. Então, vão formando úlceras nos pés, entendeu? Tá. Então, o quadro arrastado, ele é aquele paciente que tem úlcera no pé, que já está atrofiado por causa do acometimento neural da hanseníase, tá? E aí, então, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona esse processo de identificação, né? O diagnóstico em si. Eu preciso fazer ele focando, por exemplo, na dermatologia e também com relação a esse acometimento dos nervos? Sim, sim. Não precisa ser dermatologista para fazer o diagnóstico. Tá. Se você vai com uma manchinha, o médico que está na UBS, ele é capaz de diagnosticar a hanseníase. Perfeito. Um clínico geral já pode trazer esse diagnóstico também. Ele é capaz e, inclusive, ele que vai tratar a hanseníase. Às vezes, nós, dermatologistas, fazemos o diagnóstico. Se ele tem dúvida, ele manda para a gente e nós voltamos o paciente para o posto para iniciar a poliquimioterapia dele. Entendi. Quais são os exames mais importantes? O que vocês precisam balizar ali para entender o nível também de acometimento daquele paciente? Nós temos o estesiômetro que faz a medida da sensibilidade. Tá. Isso é muito importante, tá? E é basicamente um exame clínico, aquela lesão que não tem sensibilidade e palpação de nervo. Só assim já se faz o diagnóstico. Você já consegue fechar. Fechar o diagnóstico só vendo a mancha. Perfeito. Temos perguntinha, participação da nossa audiência. Vamos então para a primeira perguntinha na tela. Quem participa? Júlia Costa. Júlia, seja muito bem-vinda à sua consulta aqui de São Paulo, capital. Fiz o tratamento, mas tomo muito corticoide e sinto meu corpo inchado, principalmente o rosto. O que fazer? Nós temos na hanseníase a reação hansênica. O que é a reação hansênica? É quando você tem aqueles sinais e sintomas da hanseníase agudizados. Essa reação hansênica, ela pode acontecer antes do tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. A reação hansênica é necessário procurar o médico, porque precisa tratar com corticoide, tá? Para sair da reação hansênica. Saiu da reação hansênica, você começa o desmame do corticoide, entendeu? E aí tem que ser de acordo com a melhora da reação. E essa questão do corticoide, ela é muito determinante, né? Porque essa substância em si, ela pode levar o corpo a diversos outros efeitos colaterais, a gente pode chamar assim. Sim. Então, tudo precisa ser, de fato, muito bem acompanhado, não é? Inclusive com relação ao acometimento de outros órgãos. Sim, sim. A reação hansênica é uma reação exagerada à presença do bacilo. E precisa de ter o acompanhamento. E o acompanhamento é bem feito pelo Sistema Único de Saúde. Tá? O acompanhamento da reação e o acompanhamento do tratamento também. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos, então, entender por onde que caminha esse tratamento. Tá. A partir do momento que eu fecho o meu diagnóstico, em quanto tempo que eu já devo começar esse tratamento? Você fechou o diagnóstico, só pela clínica você já fecha o diagnóstico. Olha, eu tenho dúvida sobre o diagnóstico, não ficou tão bem esclarecido essa perda de sensibilidade. Você pode fazer uma biópsia daquela lesão e aí você vai conseguir ter o seu diagnóstico. Feito o diagnóstico, vai ser iniciado o tratamento. O tratamento varia de 6 meses a 12 meses, dependendo da classificação daquela hanseníase. Então, a gente está entendendo, pessoal, que isso daí é um tratamento bastante extenso. Apesar dele ser gratuito, seria por isso que a gente tem uma grande dificuldade em controlar, em erradicar a doença? Essa pode ser uma das explicações? Esse tratamento que é feito muito a longo prazo? O tratamento a longo prazo tem muita desistência do tratamento e tem aquele paciente que não faz o diagnóstico.
porque começa com uma mancha, então, assim, às vezes na zona rural é difícil chegar ao médico por causa de uma mancha, entendeu? Às vezes no interior eles vão ao médico só em uma necessidade extrema e para eles aquela mancha não é uma necessidade. Então, aquela mancha fica durante muito tempo o paciente fica expondo outras pessoas ao bacilo também. E nesse período, né, de 6 meses a 1 ano, qual é a frequência, né, que o paciente deve ir até o posto receber esse tipo de medicação? É mensal. Cada mês? É mensal. Tá. O acompanhamento é mensal. Tem agente de saúde também que acompanha o tratamento junto com o médico. Então, se ela vê que o paciente faltou, ela vai atrás. A agente de saúde também vai atrás dos contactantes, das pessoas que moram com aquele paciente da hanseníase, para tentar buscar também esses pacientes para fazer diagnóstico. Existe busca ativa na hanseníase. Porque o foco dos agentes de saúde é, de fato, frear a contaminação, essa transmissão que é altíssima. Um trabalho muito bem feito. E, por exemplo, né, moro com, sei lá, 3, 4 pessoas em uma casa, fui diagnosticada, existe a chance dessas pessoas que fazem parte do meu núcleo de não serem contaminadas ou não? É praticamente nula essa chance? Não, existe chance deles não terem sido contaminados, sim. A partir do momento que você fez o diagnóstico, eles vão buscar os seus contactantes. Tá. Mas a maioria das pessoas ela tem uma imunidade ao vírus, ao bacilo, e a maioria das pessoas não pega. Mas quem tem como são membros da mesma família, pode ter essa predisposição ao bacilo. Mas não é tão simples, não. Tem que ter um contato prolongado. Perfeito. Olha só, gente, quantas variáveis para a gente chegar, de fato, a uma contaminação. E o mais importante aqui desse nosso bate-papo é a gente trazer para você a informação de que existe tratamento e ele está disponível. A grande questão é levar esse tratamento até o final, que tem sido aí um grande desafio para os agentes de saúde. Existe muito, por exemplo, efeito colateral que acaba fazendo com que o paciente desista? Não, são efeitos colaterais normais de medicamentos, entendeu? Tá. Não são efeitos que fazem o paciente desistir. Os efeitos colaterais eu não acredito que fazem o paciente desistir. São comuns. E o mais interessante é que a partir da primeira dose, né, da medicação, você já não transmite mais, você já não é mais um risco para as pessoas com quem você compartilha, né, o mesmo ambiente de quem você ama. Pode voltar a trabalhar, pode ter contatos com as pessoas, não precisa se isolar, entendeu? Tem tratamento, tem cura. Tá? Graças a Deus. Perfeito. Vamos para mais perguntinha da nossa audiência. Pergunta na tela. Então vamos lá agora a pergunta da Ana Cláudia de Recife. Ana, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde para você também. Se eu sentir dor, formigamento ou a piora dos sintomas durante o tratamento, é normal? Então, isso tem que ser bem avaliado. Tem que ver se o paciente está tendo uma reação hansênica, que é aquela piora das lesões, ou se é só uma alteração inerente à hanseníase mesmo, tá? Então, isso tem que ser avaliado, tá? Se trata de uma reação, o paciente precisa ir ser acompanhado com o médico. Então, assim, se existe a dúvida, vá ao médico, mostra, veja se tem piora da lesão, se não tem piora, se associada a essa dor tem outro sintoma, tem febre. É muito importante esse contato com o médico para ele dizer se ele está entrando numa reação ou não. E eu acho que também o que gera na gente é muita insegurança com relação a aí, né? Como que meu corpo vai reagir, como que eu vou lidar ao longo desses 12 meses, quais seriam os sinais de alerta que façam, aproveitando aí essa pergunta que a gente recebeu da nossa telespectadora, que façam com que o paciente volte a buscar o médico, bater na porta. É melhor tirar a dúvida do que a gente tentar gerenciar por conta, principalmente com relação à automedicação. Exatamente. É sempre importante conhecer o corpo. Né? Então, se você viu uma piora das lesões, que elas incharam, que está formigando, tem que procurar o médico, tá? Se o tratamento está correndo bem, maravilha. Fazer o tratamento quer dizer que tudo vai sumir? Não. A hanseníase, ela deixa sequelas. Então, tem lesões que não somem com o tratamento, tá? Então, a hanseníase, ela deixa sequelas.
É igual quando você sofre um acidente de carro e tem uma sequela na perna. A hanseníase também tem as suas sequelas, entendeu? Ela pode ter sequelas motoras, ela pode ter lesão que não some, tá? Então, isso também o paciente tem que saber. Perfeito. Para saber o que esperar, né? Muito obrigada, viu, pela sua participação, por tirar a sua dúvida com a gente, trazer aqui para enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. Com relação a essas sequelas, existem tratamentos para elas? E aí esses tratamentos podem vir a ser de forma multidisciplinar? Eu consigo ter um ganho, né? Reganhar a qualidade de vida? Consegue. Hoje em dia tem tratamentos para ajudar na mobilidade de um paciente que tem uma sequela mais grave, tá? É uma sequela motora. Tem tratamento conjunto com o ortopedista, com o fisioterapeuta, para ir dando qualidade de vida para esse paciente que já tem uma sequela permanente da hanseníase. Perfeito. Então, assim, apesar dos pesares, existem caminhos. Existem caminhos. O ideal é um diagnóstico mais precoce antes de ter essas sequelas, mas se elas já existem, também tem caminho. E o que leva, por exemplo, uma doença tão antiga ainda não ter, de fato, por exemplo, uma vacina que seja extremamente eficaz? A gente até ouviu falar uns 2 anos atrás, em 2024, que tinha uma vacina em desenvolvimento pela Fundação Oswaldo Cruz, né, que é a Lepivax, se eu não me engano, mas depois de um tempo a gente não ouviu mais falar, provavelmente por conta aí dos ensaios e estudos clínicos que estão sendo feitos e que a gente ainda não tenha, de fato, dados para compartilhar. A hanseníase é uma doença mais prevalente em países pobres, né? Em países que a pesquisa não é tão valorizada, né? Então, isso também faz com que demore para sair uma vacina, com que os estudos sejam demorados pela quantidade de gente trabalhando nisso, né? Então, tem essa relação, né? Tem uma questão que é muito importante, muito determinante, que são os investimentos. Exatamente. Perfeito. Vamos então conferir, gente, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então, vamos lá. O assunto desse nosso primeiro bloco, Janeiro Roxo, qual é a importância da campanha para você? A alternativa ali mais votada, com 65% dos votos, ajuda a informar e a combater o preconceito. 20% informa sobre tratamento gratuito e cura. 12% incentiva o diagnóstico precoce e 3% não conhecia a campanha. Queria a sua avaliação com relação a esse nosso resultado. Muitas pessoas não conhecem a campanha, não buscam, né? E é uma das causas de não ser diagnosticada, né? Mas cada vez que a gente fala, a gente está fazendo um trabalhinho de formiguinha e deixando a nossa mensagem, né? E isso é o mais importante. E eu achei muito interessante que você já captou ali a informação que eu iria te questionar com relação a esses 3%. Porque 3% na nossa cabeça é um número relativamente baixo, mas ainda assim são ali 3% de pessoas que não sabiam, né? E por isso, acho que reforça ainda mais a nossa participação, a nossa atividade aqui, levando para você aí que nos assiste informação com relação a essa campanha do Janeiro Roxo. Exatamente. Porque é muito importante que a gente divulgue, que a gente informe, porque muitas das doenças que a gente traz aqui no nosso bate-papo, inclusive, são doenças ali consideradas crônicas, que a gente precisa acompanhar, que a gente precisa detectar, que a gente faz tratamento, que a gente vai ali remanejando os sintomas, mas essa é uma doença que leva, né, que a gente tem cura, que a gente tem um tratamento que está disponível e de forma gratuita. Super eficaz, né? Tratamento super eficaz. Então, por isso, gente, a importância aqui do nosso bate-papo. Espero que você do outro lado da telinha tenha aproveitado e gostado de aprender um pouquinho mais a respeito da hanseníase e de todos os cuidados que você deve ter aí com relação também aos seus familiares, no seu ambiente de trabalho também. Aproveita, é claro, para deixar os contatos da doutora Priscila Rettori Leandro, médica dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Ela deixa à sua disposição o Instagram, doutora Priscila Rettori. Gostaria demais de agradecer a sua participação para falar sobre esse tema que é tão importante, que a gente viu que precisa ser ainda mais divulgado. É verdade, precisa ser mais falado. E agora, pessoal, a Consulta Doutor vai para um rápido intervalo, rápido mesmo, que daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre os cuidados que a gente tem que ter enquanto mulheres e também para as mulheres. No próximo bloco, o bate-papo é sobre o Janeiro Verde. Já estou te esperando.
Olá, seja bem-vindo e bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta. Vamos adentrar aqui o nosso segundo bloco, mas antes de mais nada, a gente passou aí um período de férias e tiveram diversas notícias, daquelas que a gente adora trazer a visão do doutor. E olha só, há pouco tempo atrás, aqui recentemente, a gente teve o caso de um ator, chamado Henri Castelli, que ele foi participar de um reality show e ele ficou na casa, gente, praticamente menos de uma semana por conta de 2 crises de convulsão. E aí eu tenho certeza que muitas pessoas se perguntaram, mas o que é a convulsão? O que leva a um quadro como esse, a uma situação como essa? E ainda mais, o que fazer quando uma pessoa entra numa crise convulsiva ao seu lado? Por isso, agora a gente vai receber, gente, o neurologista Arthur Medeiros, que vai ensinar pra gente um pouquinho sobre o protocolo Calma. Vamos ao nosso Visão do Doutor. Convulsão é quando uma pessoa que tem ou não patologias prévias, doenças prévias, passa a ter um aumento do estímulo cerebral. Esse cérebro pode aumentar a quantidade de disparos elétricos que ele tem. E isso pode causar uma série de manifestações clínicas, que desde perda de consciência, movimentos fora de hora, sejam eles abalos ou contração fora de hora, que em geral estão associados a língua, a espumar, mordedura de língua, pode fazer xixi ou cocô na roupa, são sintomas da doença. Ela pode ser causada por muitas coisas, como doenças graves, como AVC, trauma, até a cabeça no caso, sangramentos cerebrais dos mais diversos tipos, ou coisas mais do nosso cotidiano, pouco sal no sangue, diminuição ou aumento de cálcio, o açúcar quando cai muito no sangue. Então, mais diversas doenças podem causar esse aumento de disparo cerebral. E o que chama a atenção também é que existe uma coisa a ser feita, que chama protocolo Calma. Esse protocolo é pro dia a dia. Todo mundo tem que saber. Primeiro, eu tenho que me manter calmo. A crise, em geral, passa rápido. Ela, em geral, a maioria delas dura menos de 5 minutos. Segundo, o A do Calma é afastar objetos. Esse paciente não tem noção do que está acontecendo. Ele pode se machucar. Então, afaste tudo que estiver perto dele. O 3 é lateralizar a cabeça. Deixa a cabecinha dele de lado para que a língua dele não tampe a capacidade dele de respirar. O terceiro é marcar o tempo. Do Calma, CAM, CALM, marcar o tempo. Ela não pode durar mais de 5 minutos, senão você deve chamar SAMU. E, por último, acompanhar. Espere ele recuperar a consciência, que, em geral, ele fica confuso após. Informações importantíssimas, não é verdade? E agora, então, vamos entrar no outro tema aqui desse Consulta ao Doutor de hoje. Vamos falar sobre o Janeiro Verde, sobre a campanha que traz à tona aí a conscientização, a importância da gente entender um pouco mais sobre o câncer do colo de útero, um dos mais prevalentes entre as mulheres, mas também dos mais preveníveis, porque a gente vai conversar que a gente tem vacina e, principalmente, exames para a detecção precoce das lesões antes mesmo que elas sejam consideradas cancerígenas. Lembrou de alguém a quem essa consulta é necessária? Estamos em transmissão ao vivo pelo site, que é www.hittv.com.br. Você pode também compartilhar o nosso link de transmissão através do nosso aplicativo, que é o Hit Play. E eu também gostaria de te convidar para participar aqui da nossa consulta, trazer para a gente sua dúvida, seu questionamento ou também o seu relato pelo DDD 11 33375886. Você pode participar também através do nosso Instagram, que é @consultaodoutorhittv. Encaminha pra gente uma mensagem, estamos aguardando por ela, combinado? Lá no nosso Instagram você também vai ter acesso a uma enquete que a gente vai debater aqui no final do programa. Como que você participa? É só você entrar nos nossos stories. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. A segunda enquete que pedimos aí a sua participação. Janeiro Verde é o tema aí do nosso segundo bloco. Na sua opinião, a campanha tem a principal função de estimular a realização dos exames de rastreio, incentivar a superação do medo e também da insegurança, estimular o combate à desinformação, que infelizmente ainda é bastante prevalente entre a gente também, e fortalecer a rede de apoio que muitas vezes é tão necessária aí nessa jornada. E vamos então conhecer quem é a nossa participante, a nossa convidada para esse nosso bate-papo tão necessário. Na tela.
Estamos aqui com a Giovana Gerbasi, ginecologista oncológica. Atua há 9 anos na área e sempre teve vocação para a medicina. Seu diferencial é o olhar preventivo para a saúde da mulher com foco no cuidado precoce, antes mesmo do surgimento da doença. Entre os desafios destaca o acesso desigual à saúde e, infelizmente, a desinformação, que ainda impactam diretamente a prevenção e também o diagnóstico. Giovana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer. Prazer todo nosso para a gente falar aqui sobre essa questão, gente, que infelizmente ainda são registrados aí 17 mil novos casos de câncer do colo do útero. E como eu falei aqui na nossa introdução, esse é um tipo de câncer que é prevenível. Por que ele ainda é tão prevalente entre a gente? Acho que a gente tem 2 problemas, né? Só 30% da população brasileira faz exames de prevenção, então o famoso Papai Nicolau, né? Então, uma porcentagem muito baixa de mulheres que vão ao médico para fazer rastreio. E isso por quê? A gente pode trazer aqui o receio? Acho que tem muitos tabus por trás, né? Acho que receio, acho que a gente acaba deixando para depois, para fazer nossos exames. Tá tudo bem, não estou sentindo nada, vou seguir a minha vida até que até que alguma coisa aconteça. E além de tudo, ele é muito prevalente também porque ele é o câncer de colo de útero, ele é um câncer que no começo ele é silencioso, então assim, demora para você sentir alguma coisa. Quando a gente vai descobrir, ele já está mais avançado. Então assim, as mulheres acabam postergando mesmo a rotina dela. Perfeito. Explica melhor pra gente o que é de fato câncer do colo do útero. O câncer de colo do útero, o útero ele tem 2 partes. Tem o corpo do útero, que é onde cresce o bebê, onde a gente coloca a DIU. E o colo do útero, que é a parte que fica na vagina. O câncer do colo do útero é um câncer nessa localização que é na vagina. E ele é causado 99% por um vírus, que é o HPV. E o vírus HPV é um vírus super comum. É um vírus que é uma infecção sexualmente transmissível, é muito fácil de se contaminar. E apesar de a gente usar camisinha, a gente sabe que a taxa de proteção da camisinha não é tão alta. A melhor forma de proteção é uma vacinação, que hoje em dia a gente já tem, né, disponível tanto no SUS quanto na rede particular. E olha aqui, gente, imagens de João Capellini compondo aqui o nosso bate-papo, trazendo aí a importância desse nosso Janeiro Verde, desse nosso debate por aqui. Você estava falando aqui pra gente sobre esse desenvolvimento do câncer que é bastante silencioso. E aí, então, a única forma da gente descobrir se possui ou não possui o vírus é através do exame de rastreio. E aí, existem 2 exames, certo? A gente tem o Papa Nicolau, que você comentou agora, que eu vou pedir para você explicar melhor, porque também tem muita gente que não conhece sobre ele. E hoje a gente tem um outro que detecta o DNA do vírus, é isso? Isso. O melhor tipo de rastreio é com o DNA do HPV, tanto que recentemente o governo anunciou que vai entrar na rede pública. Então, no SUS, Ainda não entrou. Ainda não entrou. Tá. Eles vão, a partir de 2026, vão começar a implementar em algumas cidades e vai aumentar o rastreio. Perfeito. Mas, basicamente, é a mesma coisa. A gente rastreia células ali da vagina da mulher, do colo do útero da mulher. E o Papai Nicolau é um exame que você vê célula, então você vê lesões já. E o HPV, você diagnostica o vírus. Qual é a vantagem do DNA HPV? O vírus, ele pode estar no seu corpo anos antes dele causar alguma lesão. Então, você consegue detectar mais precocemente quando você faz o DNA HPV. Alguns protocolos até usam Papai Nicolau mais DNA HPV. Mas o grande objetivo é a gente deixar só o DNA HPV como muitos países já fazem. Perfeito. A partir de quando eu devo começar a me submeter a esse tipo de exame? Qual que é a periodicidade dele também? É dos 25 até os 64 anos. Antes dos 25 não tem evidência científica de que a gente vai aumentar o diagnóstico, porque HPV é um vírus muito comum, então você vai acabar diagnosticando lesões que vão sumir sozinhas. E até os 64 anos, que é a idade do rastreio mesmo. Se for o Papa Nicolau, a gente faz anualmente, e quando a gente tem 2 negativos, a gente pode espaçar a cada 2 a 3 anos.
E se for o teste de DNA HPV, que eu acho que é uma grande vantagem pra gente, né? Porque é um exame desconfortável, né? Eu acho que essa é uma das questões, é um dos motivos que levam as mulheres para bem longe dos laboratórios. Sim, sim. É muito desconfortável, é feito com um aparelho que é o espéculo, que é um aparelho duro, a posição não é confortável, então assim, dá para entender, né, assim, que é desconfortável, mas é muito rápido. A vantagem também do DNA HPV é que você pode fazer autocoleta. Então, igual a gente fazia do Covid, que você pode enfiar no nariz e você vai poder fazer, vai entrar no protocolo também no SUS, parece que autocoleta, mas já existem algumas empresas no Brasil particulares que eles te enviam um kit para casa do DNA HPV e você faz e envia de volta. Então é muito prático, assim, né? Aumenta o acesso. Mas o DNA HPV, a grande vantagem dele é que uma vez que se ele for negativo, se você não tiver o HPV, você só vai repetir esse exame daqui a 5 anos. Olha só, gente, que diferença e que mudança que isso vai trazer, é claro, para todas essas mulheres. Sim, muito bom, né? Muito bom, muito necessário. E você estava aqui falando para a gente sobre a questão dessa detecção precoce, né? Então, eu tenho um vírus, ele pode ser detectado de forma precoce antes dele se manifestar no meu corpo e ele pode levar décadas para, de fato, trazer alguma lesão. E nesse período, a partir do momento que eu faço a detecção, o que muda ali na vida dessa mulher? Bom, a gente divide os vírus, a gente sabe que tem mais ou menos 200 tipos de HPV. Tá. E aí, mais ou menos 60 são capazes de causar câncer. E dentro da vacina, por exemplo, a gente tem o 16 e o 18, que são os mais causam câncer. Então, a vacina no SUS tem o 16 e o 18. Mas tive o diagnóstico do 16 e o 18, são os tipos 16 e 18. Eu preciso fazer um Papa Nicolau. Se eu tiver feito só o teste do HPV, eu preciso complementar com o Papa Nicolau e obrigatoriamente fazer uma colposcopia. Porque a colposcopia você consegue fazer uma biópsia com maior precisão, tá? Se não for o 16 e o 18, for os outros tipos, então, que foram detectados, você vai repetir esse exame daqui a 1 ano, tá? Então, você faz um Papa Nicolau também e repete esse exame daqui a 1 ano. Então, você consegue espaçar um pouco mais, porque os HPVs que mais preocupam a gente, realmente é o 16 e o 18. Perfeito. Temos perguntinha da nossa audiência? Vamos lá para a primeira participação da nossa audiência para este bloco. Daqui a pouquinho, então, a gente traz a primeira participação. Estamos ainda preparando. Aí eu queria saber, com relação, então, a essa vacina que está disponível, né? Aí eu queria também que você contasse pra gente quem são as pessoas elegíveis e por que muita gente tem acompanhado de notícias de que as pessoas não estão aproveitando essa oportunidade. Seria por desinformação? Acho que desinformação. O que eu recebo muito no consultório são pacientes falando que nunca ouviram falar da vacina ou que não ficaram sabendo que elas já podem ou ainda podem tomar a vacina. Mas, resumindo, a vacina do HPV é para homens e mulheres dos 9 aos 45 anos, reforçando que é para homem também, porque o HPV não causa só câncer de colo de útero. Hoje o tema é câncer de colo de útero, mas ele também causa câncer no homem, câncer de boca, garganta, ânus, pênis. Então, e também, você vacinando o homem, você protege a mulher, né? Mas, enfim, homens e mulheres dos 9 aos 45 anos. No SUS, dos 9 aos 14, mas esse ano foi estendida a vacinação. Tá sendo uma dose até os 19 anos, então é uma dose de resgate. Pegar aquela população de crianças que não foram vacinadas e uma dose de vacina já traz uma certa proteção para essa população. Mas no particular, a gente pode fazer dos 9 aos 45 anos. Tá. No SUS também, até os 45 anos, se forem mulheres transplantadas, homens e mulheres transplantadas, pacientes oncológicas, pacientes que fazem uso de PrEP e pacientes vítimas de violência sexual. Então, essas pacientes até os 45 anos. Entendi. E olha só, eu queria entender um pouco sobre, por exemplo, uma pessoa já diagnosticada com esse vírus, né? Ela pode e vai ter benefício se ela se vacinar? Sim, inclusive foi um estudo recente publicado, isso é muito interessante. Porque muito se falava que era para evitar, Sim, né? sim. A gente sabe, inclusive, se, por exemplo, a mulher teve um câncer de colo de útero, vale a pena você vacinar ela. Olha porque só, você previne que ela tenha outros tipos de cânceres causados pelo HPV. Tive uma lesão de HPV. Então, uma lesão que as pessoas costumam ter mais é NIC1, NIC2, NIC3. São lesões pré-malignas antes de virar um câncer. Vale a pena eu vacinar, mesmo tendo já o vírus? Sim, porque evita que você se recontamine com novos vírus
E também tem um estudo recente falando que evita que você tenha progressão dessa lesão para uma lesão pior, ou um câncer, ou uma lesão de um grau pior. Então, vale super a pena vacinar. Olha só, gente, que interessante, que importante, então, você obter essas informações para você ir atrás da sua dose. E aí você estava falando sobre a aplicação de uma dose única, mas na rede particular tem até 3 doses, não é isso? Isso. Qual que é a diferença? Uma pessoa que toma uma dose só, ela fica menos protegida? Ela não fica menos protegida. Tá. A gente sabe que dos 9 aos 16 anos, com uma dose, a gente tem uma proteção igual a 3 doses na população mais adulta, né? Então, mais velha. Tá. Então, crianças têm um sistema imunológico muito mais potente que os nossos, né? Então, com uma dose, eles são capazes de produzir anticorpos em grande quantidade. Então, com uma dose só é suficiente. A grande diferença da vacina do SUS, do sistema público para o particular, é o tipo da vacina. É produzido pela mesma farmacêutica, porém, a gente sabe que no SUS a gente tem a quadrivalente, que protege contra o 16 e o 18, principalmente, e vírus que causam verrugas, os HPVs que causam verrugas. E no particular, a gente tem a nonavalente, que estende para outros tipos de vírus que também são mais comuns, que causam câncer de colo de útero. Olha aí, gente, que importante essas informações que a doutora está compartilhando aqui com a gente. Vamos então agora sim para a participação da nossa audiência na tela. Então vamos lá, agora a gente recebe então uma pergunta de uma pessoa anônima que não quis se identificar. Boa tarde para você também, muito obrigada inclusive pela sua participação. Corrimento amarelo e dor na relação podem indicar câncer? Pode, mas não é a principal causa, Tá. né? A principal sintoma de câncer de colo de útero é sangramento fora do período menstrual ou sangramento contínuo, né? Então, minha menstruação nunca para. Então, você precisa ser examinada, porque uma coisa que eu vejo muito, eu trabalho no SUS e eu vejo muito isso. Então, a gente vê que aquela paciente não conseguiu coletar o Papai Nicolau porque ela está sangrando. E ela precisa ser examinada porque às vezes é um tumor que está ali, para ver se não é isso que está causando esse sangramento. A principal coisa é isso, sangramento entre as menstruações, e sangramento depois da relação sexual também é uma dos sintomas, né? Dor pélvica pode ser diversas coisas, corrimento amarelado pode ser outras ISTs, então clamídia, gonorreia, a vaginose bacteriana que não é, e dor pélvica precisa investigar melhor a fundo para ver se pode ser câncer, sim, mas a princípio não é a nossa primeira hipótese. Por isso que então é importante, acionou ali aquele sinalzinho de alerta, é importante que você procure a sua ginecologista ou o seu ginecologista para você tirar essa possibilidade ali da sua frente. Muito obrigada, viu, pela sua participação. E vamos então para mais participação da nossa audiência na tela. Então agora é a Oselina que participa de Dourados. Seja muito bem-vinda, Oselina. Os médicos pedem para fazer o Papa Nicolau de ano em ano se não tiver caso na família. É necessário mesmo assim? Bom, o câncer de colo de útero, ele não é familiar, não é hereditário. Então, se a sua mãe teve câncer de colo de útero, não necessariamente você vai ter. O câncer de colo de útero, ele é causado por um vírus, que é protegível com uma vacina ou com o Papai Nicolau. Então, independente do seu histórico familiar, você tem que fazer o Papai Nicolau de ano em ano se o seu médico achar que você tem que fazer, né? Mas, a princípio, foi o que eu falei, a gente pode, se você tiver 2 Papai Nicolais negativos, então não tem lesão detectável, você pode espaçar esse rastreio para cada 2 a 3 anos. Perfeito. Oselina, muito obrigada, viu, por compartilhar com a gente a sua dúvida. Queria aproveitar para tirar uma dúvida que eu fiquei a partir da nossa pergunta que a gente recebeu anônima, que você comentou sobre casos de mulheres que acabam tendo ali um escape, né, uma menstruação teoricamente que não para. E aí, então, como que é feito esse diagnóstico, esse exame, já que o Papa Nicolau não pode ser realizado, né, nessas situações? Sim, é pelo próprio exame físico. Então, o Papa Nicolau, a gente passa um espéculo e raspa as células dali para mandar para o exame. O exame físico também passa-se um espéculo ali e aí você olha o colo do útero dessa paciente para ver se não tem nenhuma lesão grande que possa estar causando esse tipo de sangramento. Então, exame de toque, né, que precisa fazer, às vezes complementar com um ultrassom transvaginal, mas principalmente exame físico, ele é essencial para o diagnóstico diferencial entre um câncer ou outra causa que possa estar atrapalhando essa menstruação.
Perfeito. E a partir do momento, então, que eu faço essa detecção, que eu diagnostico, então, a presença de um câncer de colo do útero, né? Por onde que caminha esse tratamento? E aí eu vou além e te pergunto com relação à preservação da fertilidade. Super interessante. A partir do momento que você diagnostica, a gente precisa saber quão grande é esse tumor. Se ele só se localiza no colo do útero ou se ele espalhou, tem algum tipo de metástase. Dependendo do estadiamento, os tumores, a gente costuma classificar eles em 4 estadiamentos. Então, 1, 2, 3 e 4. Dependendo do estadiamento, a gente consegue fazer uma cirurgia que preserve a fertilidade, ou seja, eu só tiro o colo do útero. Eu consigo fazer uma cirurgia que vai precisar tirar o útero inteiro. E tem algumas pacientes, se elas forem detectadas em um estágio mais avançado, a gente vai fazer radioterapia e quimioterapia, que é o tratamento. E aí, pensando em fertilidade, então, o que a gente tem de disponível são cirurgias mais conservadoras. Então, para estágios mais iniciais, tumores menores, estadiamentos mais iniciais mesmo. O que a gente propõe para a paciente? No Brasil, a gente pode fazer barriga solidária, né? Então, se a paciente tem um estágio mais avançado e deseja mesmo assim ter filho, ela pode fazer um congelamento de óvulos e aí depois usar esses óvulos em uma barriga solidária. Então, de algum familiar ou de alguma familiar até 5º grau ou de alguma pessoa que você pode judicialmente pedir para ela ser a sua barriga de aluguel, né? Seria. Mas essa é uma das opções. Depende muito do estadiamento, do tamanho do tumor e aí a gente consegue oferecer as diferentes possibilidades para preservar essa fertilidade e até a paciente poder gestar através de outra pessoa. E até manter aí a realização do sonho da maternidade. Vamos juntos conferir o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Pedimos pela sua participação e aí ela está, gente. A alternativa mais votada sobre a importância, a principal função dessa campanha, 47% estimular a realização destes exames de rastreio que a gente estava comentando. 36% incentivar a superação do medo e dessa insegurança de ter o diagnóstico. 12% estimular o combate à desinformação e 5% fortalecer a rede de apoio. Acho que o pessoal estava ligadinho, né, no nosso bate-papo, prestando bastante atenção na importância da realização desses exames, não é, doutora? Sim, eu acho que todas as opções são muito importantes, né? Acho que desinformação é muito importante. Hoje em dia a gente, né, tem muita coisa aí por trás do HPV, mas principalmente estimular que as pessoas façam um Papa Nicolau ou o teste de HPV. Lembrando que só 30% das pessoas fazem, é muito pouco, né? Para um câncer que mata muito, é o segundo câncer que mais mata a mulher no Brasil. Então a gente precisa aumentar esse tipo de rastreio. É um exame tão simples de ser feito, é desconfortável, mas é simples de ser feito. E levando em conta que a detecção precoce de uma lesão que ainda não é cancerígena, você vai lá, você resolve e segue a sua vida e mantenha, claro, o seu acompanhamento. Mas isso pode mudar a sua história. Gostou desse nosso bate-papo, desse segundo bloco? Gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente, sua companhia, e aproveita, claro, para deixar os contatos da doutora Giovana Gerbasi, ginecologista oncológica, que deixa à sua disposição o Instagram, a abreviação de doutora Giovana Gerbasi, dessa forma como está aparecendo aqui na sua tela, e ela também deixa à sua disposição o WhatsApp 0 operadora 11 95349 7118. Suas considerações finais. Faça o exame, é muito importante. Tomem a vacina, né? A vacina é uma das principais formas de proteger você de se contaminar desse vírus. Se você já teve o contato com o vírus, vale a pena mesmo assim você tomar a vacina. Ela está disponível aí no SUS, dos 9 até os 19 anos. E para mulheres no particular, dos 9 até os 45 anos, se você tiver alguma outra doença, no SUS, às vezes, você consegue vacinar também. Muitíssimo obrigada pela sua companhia. A consulta ao doutor fica por aqui, mas amanhã eu te espero na nossa próxima consulta. Amanhã chegamos aí com o nosso Consulta na Cozinha. Até amanhã, gente.